Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre liderança, influência, autoridade a partir de um ponto de vista. Essa última semana, um conhecido meu veio falar comigo um pouco sobre uma experiência que ele estava tendo, que ele passava. Se tratava do quê? Estava interessado em uma senhora e ela é mãe. E aí ele falou, eu gosto dela, acho uma pessoa interessante, mas ela é mãe, blá 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 blá. Tá bom. E aí ele tava falando que, né, na consciência dele, talvez seja meio babaca da minha parte, não sei o que lá. Mas eu também não posso mentir e dizer que esse paradigma, que esse filtro para enxergar o mundo, né, que essa crença existe, eu não posso negar isso, eu preciso ser sincero que isso existe, que isso é uma coisa que acontece e para então eu agir a partir da verdade, porque se eu ficar mentindo eu não vou resolver a situação que precisa ser resolvida, porque ele tinha consciência de que por mais que existisse esse preconceito ou como queira chamar, nele, na consciência dele impressa, muito consolidada, ele tinha, né, que bom, ainda bem, um entendimento de que isso era uma visão não apenas distorcida, como também limitante sobre muitos aspectos, porque você entra você entra num local de um julgamento e você entra também num lugar de uma, como eu posso colocar, em repressões interiores, porque era uma pessoa que o cara se interessava, era uma pessoa aparentemente com a cabeça no lugar, né? Mas isso nem vem ao caso se não é. O fato é, havia uma intenção, havia uma predisposição mútua, e o fato da moça ser mãe, ter ali um filho, apresentava-se para ele como um empecilho dele viver uma coisa que não precisava casar, mas mesmo que fosse algo pontual, né, vivido de maneira bacana, com respeito, com carinho, com amor, mesmo que fosse uma coisa de um dia, 2, um mês, era algo que ele estava criando uma série de questões, como se a criança fosse uma lepra, entendeu? Como se a criança fosse alguma coisa contagiosa, um tipo de uma doença, que ele precisava ter muita distância daquilo. E começou na ansiedade dele criar um monte de cenários hipotéticos, ilusórios e reais, né? Fruto da mente dele ali em desequilíbrio, das crenças dele ali em desequilíbrio e ideias e perspectivas de vida limitantes e tristes, né? Porque limitava a livre expressão de um sentimento bacana. Ele tinha um sentimento bacana que ele queria manifestar o sentimento bom, mais a criança, mais o filho, mais uma maternidade. Eu não vou virar o pai dessa criança. E começava a entrar numa viagem bem profunda da cabeça dele. Interessante. Por que quis falar sobre isso? Essa semana li, pela segunda vez, um livro que me marcou muito na minha juventude, chamado O Monge e o Executivo. Um livrinho muito bom, uma linguagem de fácil entendimento, muito didático. Eu indico, é uma leitura saudável, uma boa leitura e que traz ali um entendimento bacana, um livrinho curto, 200 páginas, uma coisa assim. Em dado momento da leitura, o autor traz para nós o que é a liderança, o que é a influência e o que é a autoridade. E sim, isso tem tudo a ver com a questão da maternidade, desse caso que falávamos há pouco. A gente entende que a autoridade é a influência que o espírito exerce sobre os outros a partir dos frutos conquistados de algo que ele tenha feito, a partir de um histórico bem consolidado, um histórico bem forte, bem vivo, de ações aliadas, né, coerentes com aquilo que aquela pessoa pregava, com aquilo que aquela pessoa pensava,
A autoridade, portanto, é algo que a gente consolida a partir de uma coerência do que eu penso, do que eu digo, do que eu sinto e principalmente como eu me comporto no final de tudo. E o livro contrasta a questão da autoridade com a questão do poder, né? E o poder é um meio que você tem de influenciar as pessoas, aliás, não é nem influenciar, de você levar as pessoas a fazerem aquilo que você quer por meio da força, né, da cadeira que você ocupa ou daquilo que você tem de fato poder para fazer, né? Então você faça ou isso, ou eu vou te matar, ou você faça, ou você vai levar um socão, ou você faça, ou eu vou acabar com a vida da sua família, ou você faça, ou eu vou acabar com a sua vida, escolha, né? Então, ele vinha trazendo esses contrastes entre o poder e a autoridade. É claro, gente, esses conceitos são conceitos muito abrangentes, muito amplos, muito presentes na questão da espiritualidade. A gente diz, Jesus, por exemplo, é um espírito poderoso, ele pode muito, né? Então, assim, o conceito da autoridade ali, ele tá dentro de uma premissa mais simples, mas muito boa para um início de uma discussão, tá? A ideia do poder, a ideia do poder, essa questão tá simples, porque isso se desdobra em muitas direções. Então vamos assumir essa nossa conversa sobre a premissa da leitura. Então ele define: a autoridade é quando você influencia as pessoas por meio daquilo que você é, por meio da imagem que você construiu no psicológico de cada pessoa no decorrer de muito tempo. E o poder, contrastando com a autoridade, é uma influência, não deixa de ser uma influência que você leva as pessoas a fazerem alguma coisa, assim como a autoridade, mas não é pela livre, espontânea vontade da pessoa, é por você ataca eixos na mente dela de medo, de dúvidas, de crenças, e aí você leva a pessoa por meio de coerção filosófica, política, física, o que quer que seja, a fazer aquilo que você quer que seja feito. A autoridade, ela prevê um fim positivo coletivo. Eu te influenciarei pelo bem não meu, mas pelo bem coletivo de todos nós. Seja esse nós, eu e você, seja esse nós, eu, você e as crianças, seja esse nós, a nossa família, os nossos parentes, seja esse nós, o nosso bairro, a cidade, o país, o planeta, o universo, o cosmos dentro do cosmos, por aí vai, né? Então, isso é uma coisa. O poder não. O poder prevê uma influência ali por meio de uma coerção, mas tem em si uma premissa e um final egóico, né? Você fará o que eu quero, você será levado, você fará o que eu quero, senão coisas ruins podem acontecer com você, senão ossos vão quebrar, e é para o meu bem. Então não importa que você vai ser levado a fazer algo que destoe daquilo que você entende como correto. O fato é que você me deve, o fato é que eu estou te obrigando, e o fato é que você fará. Se você não fará, não é você que vai sofrer, mas as pessoas que você ama talvez desapareçam. São discursos que a gente escuta muito nesse mundo aqui. Esse mundo, a partir da premissa da leitura, adotando esses axiomas, né? Esses exemplos que eles trazem pra gente como verdades, grandes verdades, assim, a gente, partindo dessa premissa, a gente percebe que essa é um discurso, uma ideia muito presente nessa humanidade. É uma humanidade que ainda não se conectou muito com a dinâmica da liderança, a verdadeira liderança, o verdadeiro poder. Ainda é uma humanidade que almeja a influência, almeja aquilo que a influência traz, a boa influência traz, que são os olhares, que são o carinho das pessoas, que é o amor das pessoas, almeja esse lugar na mente e no coração das massas. Mas é uma ideia ainda, né? A humanidade daqui ainda não sabe, em sua grande maioria, como se chegar lá.
E como não sabe ainda como se chegar lá, ela acaba recorrendo inconscientemente mesmo, acaba adotando estratégias menos felizes, que é querer tomar pelo uso da força esse carinho, esse olhar. Então, se eu sonho com esse posto, ser alguém de influência, ser alguém por quem as pessoas caminhem, ser alguém por quem as pessoas dariam até a vida ao meu lado, mas eu não sei como fazer isso de maneira espontânea, eu não sei como ser para trazer as pessoas para o meu raio de influência livre e espontaneamente. Eu não sei fazer isso. E daí, como eu não sei, quando aparece alguém que o sabe, a verdadeira influência, a influência que se dá pelo exercício da sua autenticidade, da sua integridade como ser. Então eu não estou performando algo, eu sou assim. Eu não me esforço para ser um bom líder. Eu sou um bom líder. Eu não me esforço para ser uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. E as pessoas sabem reconhecer aquele que não é e não quer saber de ser, aquele que não é, mas quer ser, mas também não está se esforçando muito, aquele que não é, quer ser e está se esforçando para sê-lo, e aquele que é sem esforço algum. É orgânico dele, é natural dele. São atributos e qualidades conquistadas no decorrer de muitas vidas pregressas. Só que ele está encarnado no mundo em que, no esquecimento da encarnação, nas nossas lembranças apagadas, ali adormecidas, no profundo do nosso arcabouço mental, no profundo do nosso corpo mental ali inferior, onde ficam os registros akáshicos de todas as nossas encarnações, de toda a nossa existência, desde o instante em que Deus nos dá a luz no cosmos. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que já tem isso consigo conquistado no decorrer de vidas, encarnado em um mundo onde as pessoas estão perdidas no rolê da vida, muitas pessoas acabam levantando, erguendo-se contra isso para falar contra, para se opor a esse ou aquele, aquela ou aquela outra, por uma coisa que acontece, um certo ressentimento, um certo recalque que dá na criatura, que quer o lugar, que quer o posto, que quer, às vezes não é nem um posto, mas quer os frutos que o posto traz. Esse olhar, esse carinho, esse respeito, essa disponibilidade emocional, afetiva e psicológica que as massas têm para com aquele ser, com aquele rapaz, aquela criatura que se doa espontaneamente. Vou ficar 3 horas na fila para dar um cheirinho nele. Ou eu vou caminhar esse deserto inteiro com ele. Eu vou levar tiro por ele, mas ele não vai ser tocado. E quer esse olhar, essa disponibilidade, mas nem sabe por que quer. Não está disposto a pagar pelo o quanto custa tudo isso. Porque tudo isso tem um custo. Então, na encarnação atual, a gente percebe pessoas que se destacam em muitas áreas. Pessoas que são muito pacientes, a gente às vezes gostaria de ser e não é tanto. Pessoas que são muito bem bondosas e abnegadas e a gente gostaria de ser e a gente não é tanto. E eventualmente isso acaba esbarrando em lugares em nós. Porque, como diz os espíritos superiores, né? Aqui é uma humanidade que, dado ao nível evolutivo da galera daqui, o orgulho, a vaidade, a inveja são coisas muito presentes. E eles dizem, pobre ser, né? O humano que não aceita nada acima de si, o homem que não aceita nada acima de si. Aí fala, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então aqui a gente ainda confronta a experiência, toda ela,
a experiência de eventualmente ver um amor, ver uma história legal com alguém, com a sua família, com seus amigos, ou o que quer que seja, e a experiência de ser tocado nas nossas vaidades, de ser tocado no nosso ego, de ter um dedinho invisível que vai no profundo daquela feridinha e mexe para sair todo o pus dali, para que doa mesmo. A pessoa fala, nossa, eu preciso estancar isso, que isso não é normal. Não é normal eu sentir ódio de alguém porque a pessoa é legal, porque a pessoa atrai multidões. Não é normal. Eu não tô com a minha cabeça no seu devido eixo. Algo não está certo. Necessito fazer alguma coisa para eu mudar. Que eu não posso tomar como verdade, eu, uma pessoa, invejar o outro, querer a morte de outro, querer acabar com o outro, porque o outro, veja vocês, é quem ele é, simplesmente por isso. E em vez de eu ser quem eu sou, eu acho mais fácil trabalhar para desacreditar ou desmerecer, ou no meu delírio, querer fazer a pessoa deixar de ser o que ela é. Querer apagar todo o histórico imortal daquela criatura que está onde está por mérito próprio. Uma liderança conquistada meritocraticamente, de fato, cosmicamente falando, é algo que você não pode, portanto, tomar à força. Por quê? Porque a liderança, ela não se refere a estilo. Ai, mas porque esse cara é de um jeito, mas o outro cara que a gente aceita, ou a outra menina que a gente aceita, eles eram de outro jeito, e esse cara não tem a ver com outro tipo de jeito. E como é que pode? E aí começa a esbarrar na resistência. E a resistência sendo influenciada, sendo atiçada pela inveja, pelo recalque, pelo ódio de si próprio, que enxerga uma luz muito grande naquele líder, naquele espírito que tem aqueles atributos conquistados, habilidoso, esforçou-se no decorrer de muito tempo, adquiriu aquilo. É mérito do ser. E aí a criatura revolta-se e quer, levar abaixo, quer fazer alguma coisa para acabar com o progresso daquele líder e de tudo que aquele líder se predispõe a fazer para aquele projeto e todo o processo. Porque o projeto é o processo também. O processo é o projeto em curso também. E aí a pessoa quer acabar, quer detonar, quer lá. Legal, muito bacana. O que a gente precisa saber, falávamos, é que a liderança, então, não tem a ver com o estilo. Cada um terá um estilo. Existem líderes que são mais incisivos, existem líderes que são mais mansos, existem líderes que são um pouco de cada coisa e transitam livremente de um para o outro, existem líderes que são mais brincalhões, existem líderes que são mais caladões, existem líderes que cantam, existem líderes que tocam bateria, existem líderes na medicina, existem líderes no direito, existem líderes no meio artístico. Então não tem a ver com estilo. Não tem a ver com o território de domínio daquele líder, ou seja, a área de influência que ele ocupa aqui ou ali. A liderança é, portanto, algo que dialoga com a essência. É a essência. Antes do posto. Então a liderança não tem a ver com o poder exatamente. O líder pode muito, mas não depende desse poder. Por quê? Muitas pessoas têm poder, mas não têm a influência. Essa boa influência, essa coisa de tocar nas pessoas em um lugar tão íntimo e particular, que você leva as pessoas a agirem, não é nem por você, mas é pelos seus ideais. Que se você é um com Deus, os ideais os quais você professa nem são seus. Você está professando, o líder
Ele está lutando e trabalhando para consolidar na terra um ideal e um anseio que é de Deus, não é nem dele. Ele, coitado, é uma peça e um quebra-cabeça astronômico que teremos a possibilidade de enxergar, entender as dimensões disso só no pós-morte. Aliás, pós-vida, que é a vida depois da vida. Por quê? Porque a morte não existe. Tá bem. Michele, muito legal essa viagem sobre a liderança e os estilos e a essência, né? Então, você não se torna um líder para ser reconhecido. É isso que eu queria dizer, né? Muitas pessoas que acabam desenvolvendo recalque, aquela coisa, que quer tomar a força o que não tem, ao invés de trabalhar para conquistar. Muitas pessoas enxergam nessa influência, nesse respeito, aquilo para suprir as suas carências interiores. Isso ali no inconsciente do inconsciente, eu tô falando. E a pessoa começa a se convencer de quê? De que ser admirada, né, aliás, ter esse posto, fará com que ela seja admirada. Se eu ocupar esse lugar próximo ao sol, se eu for esse cara, se eu for essa mulher, se eu tiver aquela vida, se eu tiver aquele lugar junto ao sol da sociedade ou da espiritualidade superior, se eu tiver aquele lugar, eu terei o respeito, eu terei o amor, eu terei o reconhecimento das pessoas. Ignorantemente, ingenuamente, imaturamente, o espírito inferior pensa isso. Mas é o oposto. Na verdade, é somente quando você é respeitado, é somente quando você é admirado, é somente quando você é querido, porque se fez ser querido, se fez ser admirado, se fez ser amado, porque amou primeiro, porque respeitou primeiro, porque se doou e se sacrificou primeiro. É somente quando assim, quando você desce primeiro, e por isso, porque se deu primeiro, recebeu depois, é somente quando você for respeitado que você chegará no lugar, no status ou na posição a qual você tanto clama e tanto almeja. Então, eu quero esse lugar porque eu quero ser respeitado. Não. Quando você for respeitado porque respeitou primeiro, quando você for amado porque você amou primeiro, aí sim você será um líder. Um líder que se foi consolidado por si próprio e pelas massas, foi endossado. Não é um poder que veio de cima de uma hierarquia meio, uma coisa meio néspota, né? Aquela coisa de pai para filho, porque eu fui rei, você será um rei. Não, porque eu posso ser rei e não ter autoridade nenhuma, não ter o respeito, não ter o amor algum das pessoas. E eu posso ser um faxineiro, eu posso ser uma cozinheira, eu posso ser um carpinteiro, eu posso ser um funcionário público e arrastar um avalanche de multidão sem esforço algum. O esforço que eu tive, que não foi esforço, o dispêndio que eu tive foi de ser eu. Foi de amar primeiro, foi de me doar primeiro. E mais, veja, porque sempre tem o mais. Esse líder, o verdadeiro líder, ele coloca as necessidades dessas massas acima das suas próprias. Ele sacrifica o seu bem-estar pessoal. Ele sacrifica o seu direito humano de se ressentir e de se injuriar e de ter sua birrinha humana. Quem nunca teve? Tivemos todos. Ele não pode se dar a esse luxo.
Porque ele tem um trabalho a fazer. Existe um sacrifício a ser feito. Ele é o sacrifício, entre aspas. Então ele não tem esse tempo. Ele não pode ressentir-se. Ele não pode ter ódio. Ele não pode ter raiva. Essa ideia não pode passar nem perto da cabeça de um cara que ocupa um posto desse. Porque senão ele coloca tudo a perder. E o líder lidera para um propósito. A sua forma de vida, a maneira como ele vive a sua vida, determinará o seu destino, determinará o seu propósito no cosmos infinito. Ele não pode dementar. Ele não pode regredir na consciência depois de ter adquirido uma expansão de consciência, para essa humanidade aqui, estrondosa. É um direito que não o assiste. Porque se ele falhar, muitos falharão. Mas se ele for bem sucedido e se manter fiel àquilo que ele acredita, aos seus valores, manter-se comprometido. O que é o compromisso? Se não nos mantermos atentos, se não nos mantermos fiéis às nossas escolhas. Eu escolhi salvar vidas. Por meio de uma moral elevada, por meio do amor. Se eu escolhi salvar vidas por meio do amor, eu sou a pessoa que mais tem que amar. Eu não tenho o direito de não amar. Entende? Muitos sacrifícios. Ele precisa esquecer de si próprio. Ele precisa colocar-se para lá do segundo plano. Porque não é sobre ele. Ele é o sacrifício para salvar todas aquelas vidas. Será que ele é o protagonista? Ou será que ele é a ferramenta pelo qual o verdadeiro protagonista atua, que é Deus? É um instrumento nos planos de Deus. É o plano de Deus em ação. Escolhas. Certamente, depois de amar, mas amar é uma escolha também, certamente, portanto, escolher é o compromisso principal de um líder. Decidir com base nas suas crenças, nos seus valores. A partir das nossas crenças e dos nossos valores, as nossas relações desdobram-se, amadurecem, desenvolvem-se para o melhor. Porque sempre haverá uma forma mais elevada de se viver o que quer que se esteja vivendo e de se fazer o que quer que se esteja fazendo, mesmo o nada, entre aspas, porque o nada não existe. Não é? Muito que bem. Então, todo o panorama, todo o clima psíquico de uma empresa, de uma casa, de uma igreja, de um planeta, de uma cidade, de um universo, de um super universo, blá, 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 e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Todo o panorama, todo o clima psíquico existente, ele é ditado pela sua liderança, por aquele que é encarregado, por aquele a quem a fonte criadora confiou aquelas vidas. Ora, então eu não estou falando aqui de uma liderança meio alegórica. Eu estou falando daquela liderança que compete a todos nós. Todos nós lideramos ou lideraremos em algum momento. Quando existir duas ou mais pessoas reunidas
para um propósito, um mesmo propósito, ali existirá a oportunidade de se desdobrar, de se fazer um líder para Deus, um líder a serviço de Atom, a serviço do amor. Então um pai é um líder, uma mãe é uma líder, uma avó é uma líder, um namorado, uma namorada é um líder, um filho, um irmão mais velho, um líder. Somos todos mestres de nós mesmos. O ser humano, ele possui uma natureza autodeterminada, ele determina. Ele é o que ele faz de si mesmo. E as nossas o que a gente faz de nós mesmos não depende das condições, mas das nossas decisões. Portanto, não funciona muito para a espiritualidade aquela conversa de que, porque eu sou uma vítima da sociedade. Será que é? Será que é? Será que existe vítima? E será que existe vítima da sociedade? Será que existe? E se existir, será que é dessa forma pouco elaborada que a gente descreve aqui? O ser humano é, portanto, o que ele faz de si mesmo. E ele só precisa escolher amar a todo tempo. E amar é um verbo. O amor não é um sentimento. Entende? Claro, isso é mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. Por isso, quando se fala do amor ágape, aquele amor que está embasado na atitude, é isso que se quer dizer. Não vamos nos apegar aos conceitos de sentir. Eu provavelmente não vou amar um bandidão, um traficante, o que quer que seja. Amar no sentido de sentir por ele esse apreço. Talvez isso eu não seja capaz nesse momento, dado o meu grau evolutivo. Mas eu tenho condições de pegar um copo d'água e servir a ele que tem sede. Eu tenho condições de ver que ele vai cair numa vala e falar, olha, desvia aí que você vai cair, que aí esse chão é instável. Eu posso ter essa bondade, posso ter essa atenção para com ele, posso respeitá-lo, tratá-lo como se ele fosse importante, porque ele é. E chegará um momento na eternidade que ele não será mais aquilo. Então, somos todos sementes de serafins, sementes de querubins, sementes de arquitetos cósmicos, universais. Você trataria, não é, um grande arcanjo da sua preferência, um Gabriel, um Miguel, um Uriel, um Ezequiel, você trataria dessas grandes consciências cósmicas com desprezo? Você deixaria a sua casa mal arrumada? Ou você se apresentaria de qualquer jeito perante a um ser de tamanha envergadura? Corajoso. Se você diz sim, ele tem que me aceitar como que eu sou. Se você diz isso, olha, parabéns, porque culhões, né? Eu não. Eu buscaria fazer o melhor que eu posso dentro do que eu posso fazer para receber. E a gente não pode ter por essas criaturas um tipo de um sentimento idólatra, como se eles fossem algo inalcançável, como se eu fosse algo menos, e me chicotear e me humilhar e deixa eu me ajoelhar perante você. Mas ainda assim são grandes seres. Então a gente sempre busca tratar com o máximo respeito entidades venerandas como essas, porque a gente sabe que eles são entidades venerandas. A gente sabe que eles têm um histórico, para eles serem os líderes que eles são hoje, eles têm um histórico imortal de muita abnegação, de muita doação e de muito respeito. E eu
tô recebendo um astro do amor na minha casa, na minha igreja, e não vou amá-lo? Eu não vou amá-lo como ele me ama, eu ainda não amo tanto assim, mas o tanto máximo que eu amo, eu vou tentar amar ele naquele momento. Vou ser o mais simpático que eu puder, o mais tudo, dentro do que eu sei, dentro do que a minha evolução me permite, me esforçando para conseguir um grauzinho superior, porque eles merecem, porque eu conheço o histórico imortal deles, e eu sei que eles estão ali desde o instante que eu os convidei para entrar na minha casa e na minha vida, desde o instante que esse convite aconteceu, eles estão ali me amando com todo o amor deles e fazendo o melhor para mim, me entregando o melhor deles. É isso que eu quero dizer. Então, eu digo eu, né? Às vezes, eventualmente, a humanidade não consegue, não vou conseguir ter um amor por um assassino, mas pô, você não pode ter um comportamento bom com a pessoa, você não pode, tudo bem, não consigo amar, mas será que você precisa perseguir o cara? Entendeu? Não é o sentimento, é o comportamento. Você não é capaz de controlar a si próprio? Você é um desequilibrado, você é um insano, você é um desvairado, você é um demente, um débil, o que você é? Você não tem esse autocontrole mínimo? Aí eu não consigo amar, não consigo dar água, mas você não consegue pelo menos ignorar? Isso já é uma grande caridade. E para o seu grau evolutivo, às vezes é uma imensurável prova de amor para aquele cara a quem você despreza. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele que ama não inveja, não ataca, não agride, não violenta, não humilha, não profere falso testemunho sobre alguém que ele nem sabe quem é. O cara não faz isso, né? Isso é coisa de espíritos menos adiantados, isso é coisa de espíritos atrasados, isso é coisa de espíritos sofredores, que tem uma infelicidade muito grande e só conseguem viver a vida levando infelicidade e dor para os outros. E o que isso tudo tem a ver com o que falava no início do vídeo? O líder, ele estabelece o clima psíquico e emocional do ambiente o qual ele está. Seja na sua casa, seja na família, seja no bairro, na cidade, lá. E o que isso tem a ver com o cara que está interessado por uma mulher que tem um filho? Isso tem muitas, sim, gente, que a gente poderia falar sobre esse assunto, sobre muitas óticas. Eu quis falar sobre a questão da liderança. Porque esse pensamento desse conhecido acaba revelando também uma cultura planetária. E, se não planetária, nacional, aqui do Brasil, pelo menos eu posso afirmar isso, mas não é só do Brasil mesmo, de demonizar a maternidade, de demonizar a responsabilidade espiritual de uma maternidade, de uma paternidade. Porque é uma responsabilidade, é um encargo. Ninguém é pai, ninguém é mãe. É um encargo. É uma responsabilidade espiritual cósmica ali naquele instante, para o nível evolutivo que a gente tem aqui. Porque existem mundos que não existe pai e mãe. Mundos mais avançados, não existe isso. As coisas não funcionam mais desse jeito de pai e mãe. Você já não é mais pai, não é mais mãe. Você não é mais filho. Você é. Você não precisa mais viver personagens para adquirir experiências e noções conscienciais sobre aquele ponto de vista. Você já não vive mais como filho. Você é filho de Deus, mas você já não é mais filho de ninguém desse jeito. Você não é mais pai desse jeito. Eu posso ser muito grandão espiritualmente e me referir a uma humanidade como meus filhos, porque sou um espírito de uma envergadura imensurável, com um amor 1000 vezes mais imensurável, com um respeito, uma abnegação e um devotamento para aquela humanidade tão grande, tão estrondosa,
e que estou há tantas vidas, tantos milênios, tantas iras e às vezes até eras, vai saber, trabalhando para colocar determinados espíritos no caminho, que eu os tenho como se fossem filhos meus. Porque eu não sou pai, mas eu os instruo e trabalho para o crescimento deles como um pai, como uma mãe. Um líder, de certo modo, atua de um jeito meio maternal, de um jeito meio paternal. Não paternalista, daquele jeito pejorativo, que incapacita o outro, porque você é muito inferior, deixa que eu faço. Não. Não é esse paternalismo doentio que eu falo. É um paternal bom, que tem zelo, que tem atenção, que chama atenção quando precisa fazer isso, que cobra, que é o que mais cobra, porque conhece. Você é cria minha, como se fosse. Existem espíritos no universo infinito que estão há tanto tempo acompanhando determinados seres e determinadas humanidades que tem aqueles espíritos como filhos seus e conhece aqueles espíritos como o próprio espírito não se conhece. Então esses caras, eles falam, meu amigo, pra cima de mim não. Vai, faz o que você precisa fazer. Te conheço, meu amigo. Te conheço e não é de agora. Bora. E o cara faz. Como se fosse um pai e uma mãe. Sabe, você quer jogar um caô pro teu pai e pra tua mãe? Ai, mãe, é pai. Eu falo, tá bom, filho. Não, vai fazer. Mas é porque... pois é, né? A vida é assim mesmo. Vai, trabalha. Desse jeito. E é duro. E às vezes é rigoroso. Porque aquele espírito cobra rigor. Não que precisaria. Daria pra ser mais leve. Daria pra ser mais sutil. Mas o espírito, na sua rebeldia, cobra um temperamento e um comportamento mais duro. Mas não significa que não tem amor. Tem muito amor. Tem amor pra caramba. Tem amor dobrado. Porque tem que amar triplicadamente para você conseguir ser duro com amor. Você consegue ser duro com amor com alguém? Você consegue chamar a atenção de alguém bem sério, olhando no olho daquela pessoa, se precisar gritar, mas saber que mesmo que você esteja alterado do ponto de vista físico, as suas emoções estão absolutamente controladas? E não só isso, emanam só amor, não tem ressentimento. Você cobra algo dessas criaturas ou desses filhos que se fizeram seus filhos, mas você cobra dentro de um outro lugar. Você ama, você usa uma entonação firme, forte, mas é cheia de amor. Não tem nada de ódio, não tem nada de raiva, não tem nada de quero enforcar esse cara. É o contrário. É o contrário. Então, esse mundo e esses padrões psíquicos de consciência emocional vieram demonizando a maternidade. A paternidade é aquilo que a gente já sabe, né? Mas é claro que também não é uma unanimidade. Existem mundos que não existe o pai não assumir o filho. É inadmissível. Países no planeta Terra que não existe isso. Cara, você vai assumir esse filho. Não existe, eu não vou. Vai. Por lei. Obriga. O Brasil não é exatamente um exemplo nesse polo. Não só o Brasil, como outras localidades aqui também. Mas vamos para o que precisa ser dito. A gente vive numa sociedade e que, hierarquicamente, lideranças que se consolidaram através do poder e não da autoridade, por meio da força e não da influência nobre de quem ele era, daquilo que ele doou durante muitas vidas e muito tempo, acabou se consolidando na nossa atmosfera psíquica, emocional e tal, noções e padrões de consciência absolutamente doentios. Imagina que eu, por exemplo, e eu dou risada, gente, eu entendo, eu não tenho essa, nossa, minha família, não, amo todos eles.
Mas eu tava refletindo sobre isso. Isso é doentio. A minha família, por exemplo, e não é só a minha, vive coisas do tipo assim, se você tiver filho cedo, né? Não era eu, minhas primas, o meu irmão, meus primos. Se vocês tiverem filho cedo, vocês vão acabar com a vida de vocês. A vida de vocês acaba! Entendeu? Desse jeito. Falava muito. Se você aconteceu isso, a vida acabou. Você vai acabar com a sua vida. Vai acabar. Acabou sua vida. E cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo, gente, se eu engravidar, se tiver filho, minha vida vai acabar. Minha vida acaba, sabe? Cresci com esse pavor. Não só eu. Minhas primas também. Tive primas que tiveram uma gravidez jovem, não assim na adolescência, mas com 20 anos. É jovem ainda, 20, 22 anos. É jovem. Mas não engravidou na adolescência. E tem muitos memes na internet que eu já cansei de ver, eu morro de dar risada. E eu vou pros comentários falando sobre maternidade, falando que as pessoas assim da minha geração estão com 30, 50, 60 anos, sei lá, e estão com um medo, um pavor imenso de engravidar na adolescência, já tendo passado há muito tempo da adolescência. E aí eu vi uma mulher comentando, eu tô com 30 e poucos anos e engravidei e eu fiquei por um bom tempo me convencendo de que eu não estava grávida na adolescência. Porque se eu engravidar na adolescência, a minha vida vai acabar! Aquela coisa. Olha isso. Nós mulheres crescemos com essa crença, com essa hipnose. Essa hipnose coletiva da sociedade falando, se você engravidar, você vai acabar com a sua vida. Se você engravidar, você vai acabar com a sua vida. Se você engravidar, a sua vida acabou a sua vida. E isso gruda, isso fica. E você condiciona a sua mente a uma ideia de infelicidade, seja ela qual for. E dali, quando você engravida na adolescência, ou mesmo um pouco mais velha, mas você vai engravidar, você vai acabar com a sua vida. O filho vai acabar com você. O filho vai acabar com a sua vida, acabou sua liberdade. Você vai morrer, acabou. E você condiciona toda uma humanidade a uma ideia totalmente doentia. E nós mulheres, né, já vou falar dos homens, e nós mulheres crescemos com essas ideias. E muitas mulheres engravidam e houve um condicionamento tão grande em cima dessa ideia de ter a vida deteriorada, acabada por conta de uma gestação, por conta de uma responsabilidade confiada por Deus. Aquela mulher, e ao pai também, mas depois a gente já chega nisso, né? Que ela realmente vive uma vida, depois que aquela criança nasce, infeliz. Seja lá o que para ela seja uma ideia de infelicidade. Porque aí isso vai sendo personalizado. Porque mulher com filho, mulher solteira com filho, nenhum homem vai te querer. Vai acabar a sua vida, você não vai ter mais homem, nenhum homem vai mais olhar pra você. Quem que vai querer uma mulher com filho? 2 filhos? 3 filhos? Deus me livre, eu passaria correndo. E tem muita mulher com 2 filhos, 3 filhos e que não conseguiu. Por quê? Porque foi consolidado por meio da liderança da casa, da sociedade. Condicionaram nela, hipnotizaram ela e ela se convenceu de que ela, depois dos filhos, não teria mais um amor ou não seria capaz de conquistar um homem que fosse 10-10 com ela. Um homem que a amasse verdadeiramente e tivesse nele um amor tão grande que não apenas amaria ela, mas amaria os filhos dela. Não como um pai, que é pai, mãe, não. Mas amaria como um irmão. Porque aquela criança daquela mulher é um irmão seu. É um filho de Deus seu. É um espírito milenar, tá num corpinho de criança. Às vezes é um amigão de outras vidas. Às vezes foi a mãe que você mais amou de outras vidas.
Às vezes foi o grande amor da sua vida em outras vidas. E tá num corpinho de criança, filha da sua namorada, ou da menina que você tá querendo se relacionar, mas ela é mãe. E ai meu Deus. E aí a hipnose acontece com os caras escutam as mães falando isso pras filhas, que vai acabar com a vida. Falam pra eles também que você, filho, mete a pé, hein? Olha que loucura. Filho, mete o pé, hein? Ai, porque o meu cabrito tava solto. Você que devia ter prendido as suas cabras. Olha que doença. E aí o garoto cresce com essa ideia também na cabeça dele, porque se a vida dela vai acabar, se a vida da mulher acaba se ela tem filho, a do homem, quem tá com ela tá na merda também. Eles pensam isso. Nossa, então eu vou fugir de mulher com filho. Deus me livre. E aí você começa a criar um encadeamento de ideias, de sentimentos e condutas para com mulheres que têm filhos, cedo ou não, mas que o cara eventualmente não assumiu a sua responsabilidade como pai. Ela é uma mulher que está na condição de mãe, tem essa responsabilidade com aqueles espíritos naquela encarnação, tá? E também, gente, é até a página 5, linha 2. Depois é cada um pro seu cada um. Você não vai ficar pegado à sua mãe, a seu pai, o resto da vida. Você vai crescer e você vai viver. Você vai desenvolver. Você não é filho deles. Você precisava nascer por um canal. Ponto. Claro, esse é um mundo expiatório. Você está na família qual você está porque Deus te colocou no lugar que você mais precisava estar para você desenvolver tanto quanto você pudesse desenvolver. Provavelmente, na sua família, você tem inimigos do passado. Provavelmente, na sua família, às vezes você não é o melhor amigo do seu pai e da sua mãe. E você tem uma coisa que você quer se desvencilhar e não consegue. Por conta disso. Eu aqui não estou fazendo um tipo de uma apologia a abandonar pai e mãe. Nada disso e nada perto disso. Eu só estou falando das ideias que a gente atrela ao pai e à mãe e ao filho. E cria um apego com aquela criança, que é o meu filho. Que doença, que loucura, que insensatez. Eu já ouvi cada coisa. Tem uma moça que eu conheço, que ela é mãe. Queria muito ser mãe, conseguiu ser mãe. Ela fala, o fulano é meu. É meu filho, é meu. Aliás, nem ele fala, é meu. Olha que loucura. Que doença. E dizendo isso para a criança. Hipnotizando essa criança. Resta orar por esse espírito desse menino, para que quando ele cresça, essa hipnose seja quebrada. Porque ele pode ser uma pessoa absolutamente infeliz na vida dele, com as namoradas que ele tiver, porque essa mãe provavelmente não vai gostar dessas mulheres, vai ser ciumenta, aquela mãe louca, e ele vai ser aquele cara que vai ficar com a mãe em vez de seguir a vida com a esposa, com a namorada, em vez de crescer e viver. Você é meu. Olha isso. Porque o fulano é meu. Você é meu. Gente, que doença. Ninguém é de ninguém. Gente, isso é um desequilíbrio. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma senhora loucura. Isso é desesperador. E o cara cresce, escutando que se a menina tiver filho cedo, ou mesmo que não seja cedo, ela vai acabar com a vida dela. E ele começa a se convencer de que se a vida da mulher vai acabar, do homem também. E ele cresce com medo. Ele cresce um homem que não quer assumir mulher com filho. Que ele tem nojo, ele tem repulsa. Deus me livre, tô fora. Eu vou aí, vou me divertir com ela, vou usar, abusar. Eu já escutei gente falando isso, né? Eu vou usar, abusar, não digo no sentido sexual, no sentido de estupro, não é disso que eu tô falando, mas digo assim, abusar assim da vontade dela de ter um cara, de ter alguém do lado, e teus filhos é problema seu, gata. Quer dizer, você entende? Ai, Michele, mas você tá me dizendo que eu sou homem e eu tenho que ficar com mulher que tem filho. Eu não disse isso.
Eu disse que se você se interessou por uma mulher que por acaso é mãe e não é por acaso, você tem que refletir se pensar em não seguir com ela por conta dos filhos é uma conduta madura do ponto de vista espiritual. Porque não existe acaso. Às vezes é uma conexão que tem que acontecer. Às vezes você tem muito a agregar na vida daquelas crianças. E às vezes você nem vai se relacionar com a criança. Às vezes você vai desenvolver um relacionamento com essa mulher de 2 meses, 5 meses, 5 dias. Mas foi um período que você precisava estar com ela. E você não tem que fazê-la se sentir mal por ser mãe. Porque, mesmo que ela não saiba, ela sabe que a sua distância, ou o seu julgamento, ou uma dissimulaçãozinha que ela pega, que ela capta do ponto de vista energético na atmosfera, onde quer que vocês estejam, ela sabe que existe em você uma certa resistência, uma certa repulsa em relação a ela, e ela sabe, sem saber, que é pelos filhos. E você imprime isso na consciência dela. Como? Primeiro com seu pensamento. Ela capta, ela lê, mesmo sem saber. Você está passando uma insegurança imensa para ela, fazendo ela se sentir inferior. Mesmo que ela goste de você. Ela pode acabar até desenvolvendo um certo tipo de uma dependência. Porque, ai meu Deus, mas é porque eu sou mãe, e vai se jogando num lugar para baixo. Ela sente quando você a beija. Ela sente quando vocês têm relações sexuais, que você está usando ela. E que você não tem uma questão com ela, que é porque ela é mãe, porque você acha que o filho vai acabar com a vida dela e a sua junto. Então, eu quis muito fazer esse vídeo, porque isso não é algo pra gente, na minha leitura, se sentir mal. Quer dizer, a gente tem que se ligar no fluxo da vida. Mas eu pensei, cara, quantas pessoas não passam por isso? De querer se relacionar às vezes com uma mulher que tem filhos, ou um cara que tem filhos, mas pra mulher acaba sendo mais pesado. Porque normalmente, na nossa cultura planetária desse mundo aqui, normalmente o filho fica com a mãe, né? Normalmente é isso que acontece. O pai não, o pai às vezes vê o filho uma vez a cada 15 dias, quando vê, se quiser ver, se a lei obrigá-lo a ver, aí ele vê. Pro pai é mais tranquilo. E de fato, a gente sabe que é, não adianta a gente meter o louco aqui, a gente sabe que isso é uma realidade que acontece. Mas a mãe fica com a bucha. A bucha é da mãe, né? Acaba sendo. Não deveria ser assim. Graças ao bom Deus, estamos mudando esse paradigma, essa forma de ver. E o que é o paradigma? Se não um filtro pelo qual nós lemos o mundo. Se eu tenho uma ideia de que a criança é essa coisa problemática, o filho é essa coisa doente, problemática, que você tem que repelir e fugir de todo jeito, esse é um paradigma, é um filtro. Então toda mulher que eu enxergo como mãe, por mais que eu diga que eu a ame, há em mim uma ideia de que inferioriza ela em algum lugar. Reflita sobre isso, analise. E aí você vai deixar de ver uma coisa às vezes maneira, às vezes não dá nada. Só que eu tô falando assim, você nem se tentou, entendeu? Você nem tentou, que você já coloca, mas às vezes não ia dar nada. Mas às vezes, mesmo sem dar nada, só esses 2 dias que você conversou com ela como uma mulher, respeitando ela enquanto mulher, enquanto criatura, não como um título efêmero e passageiro de mãe. Não, você respeitou ela enquanto ser, que desempenha também a função de mãe. Ponto. Ela não é mãe, ela é a fulana, ela é a ciclana, ela não é mãe. E isso também é uma hipnose. Que você virou mãe. O que eu sou? Sou mãe. Não. Eu sou fulana de tal
um ser, um filho de Deus abençoado, né? O que eu faço? O que eu faço? Eu desempenho a função de maternidade também. Uma função. Não é o que você é. Porque você deixa de ser mãe. E você volta a ser mãe. E você deixa de ser e volta a ser mãe e pai. Então eu não sou mãe. É uma função que eu desempenho. E o que seria ser mãe? Não é? O que seria ser pai? São lideranças. É uma maneira de desempenhar uma liderança. Então você, mãe e pai, quando estiver educando esses filhos enviados para esse novo tempo, muito deles seres de altíssima envergadura espiritual, que vai dar um rodo em cada um de vocês, para vocês passarem um pouco menos de vergonha com esses seres de altíssima envergadura que vão nascer no lar de vocês, já trabalha isso. Então você não vai dizer, filho, você tá começando na sua vida, você tá aí com 15 anos, tá aqui a camisinha pra você, porque com homem normalmente o pessoal faz assim, tá aqui a camisinha pra você, não vai fazer bobagem, se você fizer, você vai acabar com a sua vida. Não, você não vai fazer assim. Você vai explicar as coisas, fala assim, olha só, a vida sexual tem ganhos e tem consequências, tudo tem consequências, escolhas e consequências. Se você fizer algo que se alegrar muito, não tiver responsabilidade para viver a sua vida sexual, sabe o que vai acontecer? Você pode engravidar. Se você engravidar, um filho vai acarretar para você, pelo menos, ali nos primeiros 18 anos de vida dele, isso se for uma pessoa com a cabeça no lugar, que tem previsão de futuro, né? Isso se for um espírito bom, pelo menos até os 18 anos da sua vida, de certo modo você vai viver muito em função dele, né? Entre aspas. Porque você tem que educar de um jeito que essa criança seja independente e não dependente. Mas até que ele esteja mais ali equilibradinho, você precisará nesses primeiros anos de vida, os primeiros 12 anos de vida, você vai ter que se disponibilizar muito, porque é uma responsabilidade que você arcou. Você vai ter que assumir essa responsabilidade. E eu não vou assumir essa responsabilidade com você. Porque essa responsabilidade é sua. A minha responsabilidade é com você, que é minha filha. Mas se você tiver um filho, esse filho é responsabilidade tua, não minha. Então, tenha isso em mente. Então não fica achando, né? E aí vai entrar na cabeça de cada um, entendeu? Não fica achando que eu vou, porque tem muitos filhos que tem filho e deixa pro vô criar, pra avó criar. Aí tá fácil, né? Aí que maravilha. Quem que não quer? Até eu quero. Fácil assim, até eu quero. Não é? Então, a gente precisa instruir essas crianças de um jeito o qual eles tenham responsabilidade com as suas ações. Eu não vou hipnotizá-lo no medo, dizendo que ele vai acabar com a vida dele, porque ele vai começar a achar que isso é verdade. A nossa mente é muito poderosa. E se a gente fecha isso na cabeça de um homem e de uma mulher, a gente cria uma mulher que, se tiver filhos, vai ser absolutamente infeliz, porque ela determinou isso na cabeça dela. E a gente cria um homem porcaria. Um homem que vai querer eventualmente se aproveitar de uma mulher que é mãe, que ela até é mãe, mas ela tá com o corpo em dia e tal, mas credo, tô fora, essa bucha é sua. E não é assim. A gente tem que ensinar que o filho não é uma praga. O filho não é uma praga. Mas nesse mundo, às vezes, o filho é um problema. Às vezes é um problema pra você, porque é um débito que você tem, né? Não é que ele é uma praga. Ele não é uma praga. A gente não pode ler assim. Mas é uma grandíssima responsabilidade. A gente não pode atenuar o peso da responsabilidade. O líder tem que saber a responsabilidade que ele tem. Por isso que ele tem que viver certo. Por isso que ele tem que se instruir o máximo que ele puder em tudo que ele puder. Por isso que ele tem que ser rígido com as suas próprias condutas e os seus próprios valores morais. Os valores que o norteiam devem ser claros.
E ele deve ser claro e objetivo para pontuar tudo isso com as outras pessoas. Tudo isso deve partir do líder, de um pai e de uma mãe. Então, se você assistiu esse vídeo, foi educado achando que a sua vida ia acabar, não acaba. É uma responsabilidade. Você não é uma mãe ou um pai. É um trabalho que você está desenvolvendo e que te será cobrado. Então, ser pai e ser mãe é ser um líder. É instruir essa criança, esse compromisso, essa responsabilidade que Deus colocou na sua mão, no caminho do bem. Você tem que instruí-lo da melhor maneira que você puder. Porque Deus confiou ele a você, porque Deus acreditou que você era o melhor pai ou a melhor mãe para instruir esse espírito daquilo que ele tinha necessidade de instrução. E por isso que ele veio na sua família. Ah, mas a minha família é fanática. Se ele veio numa família fanática, é porque provavelmente aquele espírito tem muitos problemas morais. E aí, tudo bem, fanatismo não é bom. Só que como ele é um espírito muito criminoso, Deus colocou ele nessa família, porque Deus acreditou que mesmo vocês sendo fanáticos, e Deus não tem nada a ver com fanatismo, mas é porque Deus entendeu que assim eles são fanáticos, mas como ele é um espírito muito rebelde, esse fanatismo nesse caso, é um fanatismo que vai ser bom. É o fanatismo que será uma virtude nesse caso. Porque ele é um espírito muito criminoso. Entende? E esse espírito rebelde também vai dar muitas coisas para vocês. Porque na rebeldia dele, ele vai forçar esses pais a confrontarem muito do fanatismo deles. Será que o cara tá tão errado assim? Ele é rebelde. Mas será que tudo que parte do rebelde é uma coisa que não tem cabimento? Ou será que tem coisas que ele diz que são coerentes? Então o pai e a mãe fanático, com o filho muito rebelde, treslocadão da cabeça, esse pai e essa mãe vão ser forçados a confrontar ideias muito rígidas. De certo e de errado. De pode e de não pode. Por exemplo, um dos infinitos planejamentos de Deus com a maternidade e com a maternidade, com a paternidade e com a maternidade. Então, não vamos mais olhar para as mulheres e para as mães desse jeito. E mães, não vamos mais olhar como se você fosse eu sou mãe. O que quer dizer? Não sei. É uma responsabilidade. Enxergue como uma responsabilidade. Não se coloque nesse lugar. Sabe por quê? Porque isso também é uma hipnose. E se amanhã ou depois, Deus me livre, esse filho morre, você é o quê? O que você é? Ah, eu sou a mãe do fulano. Foi a mãe, né? Foi. Às vezes o espírito já tá até já reencarnado. E aí você vai ficar vivendo como a mãe do fulano o resto da sua vida. Necessário refletir. Quem você é? Porque você vai educar esse espírito a partir de quem você é. E você é mãe? Eu não. Eu sou fulana de tal, sou filha de Deus, sou um espírito em constante evolução. E quem está no meu raio de influência vai crescer também. Vai crescer também. Não de maneira impositiva, mas eu quero crescer. Então eu quero andar com quem também está engajado. E eu vou passar isso para esse menino que está comigo, essa menina, para eles saberem discernir, para eles terem boas escolhas. Porque você educa a partir do que você é. A partir do que você é e a partir das virtudes e dos defeitos que eventualmente você tenha. E essa criança vai confrontar justamente os seus defeitos. Não os seus defeitos de mãe, mas os seus defeitos de criatura humana. Não são as suas virtudes de mãe que vão ser boas para aquela criança. São as suas virtudes de criatura humana. Tá bem? Então, não sei se me fiz clara o suficiente, tá? Sejam bons pais e boas mães. Sejam bons líderes, aliás.
Porque pai e mãe deixa de ser pai e mãe. Mas aquele que se faz um líder, é um líder eternamente será. E será eternamente um liderado. É um líder para aquele povo. É um líder para aquele grupo, porque em referência àquele grupo, ele está acima. Mas em referência a outros grupos, ele está abaixo. E aí ele será liderado por líderes maiores que ele. Aprenderá a ser um líder melhor. E no futuro, ele liderará espíritos mais elaborados que aqueles outros, mais avançados que aqueles outros. E se ele lidera um grupo mais avançado, é porque ele é ainda mais avançado. Então é isso que a gente tem que ter na nossa consciência. Então não pensa assim, eu sou pai, sou mãe. Pensa que você é um líder. E instrua e alimente esse ser com o que você tem de melhor. Então não pensa, a minha namorada é mãe. Vai acabar com a minha vida. Não. Pô, ela tá desempenhando uma responsabilidade de Deus. E eu sou um líder, eu sou mestre de mim mesmo. Tô trabalhando para isso. Como que eu posso ser útil? Se couber, porque às vezes nem vai chegar nisso. Mas no meu caso chegou, tô morando com a minha namorada. Não vou ter como ignorar a criança. Se eventualmente você é um cara que acabou tendo que casar com essa namorada, você não vai ter como ignorar essa criança. E já foi definido. Você terá, querendo ou não querendo, você estabelecerá a influência naquele ser. Mas eu não sou pai. Não, você não é pai, você é um irmão perante Deus. E você será julgado perante aquilo que você desempenhou enquanto irmão, não enquanto pai. Você, no caso ali, tá com um irmão. Não é seu filho mesmo, mas é um irmão seu. Tá no mundo aí para crescer, para se desenvolver, para virar gente. E você, por acaso, entre aspas, o acaso não existe, se interessou por essa mulher que já veio com esse filho. Tenha certeza, você tem muito que aprender com essa criança. E essa criança dependerá muito de você para crescer. Das suas virtudes e dos seus defeitos, enquanto criatura humana. Um vai atuar sobre as virtudes e eventualmente os defeitos do outro. Então não veja assim. Imagina se fosse você essa criança. Imagina se tivesse nos planejamentos do alto que você tivesse que conhecer um cara ou uma mulher, para o seu pai ou para sua mãe, que ia mudar totalmente a sua vida. Mas imagina que a sua mãe ou seu pai ia repudiar esse cara. Aliás, que esse cara ou essa mulher repudiaria o seu pai e a sua mãe por sua causa. Como se você fosse algo nojento, o eca que acabou com a vida. Então note que as pessoas acabam nascendo nesse mundo com todo esse peso mórbido sobre a sua existência. Como se ele fosse algo que acabou com a vida. É um peso muito grande para se carregar desde o berço. Mas a gente entende a destinação da Terra. E por isso falamos para que desde agora essas hipnoses sejam quebradas. E para que a gente não receba mais os espíritos enviados por Deus, seja ele muito endividado, seja ele cheio de créditos perante o cosmos infinito, que a gente receba ele com todo o amor. Porque isso fará toda a diferença no destino e nos passos que ele dará. E eu não estou falando nem da fase da educação. Eu estou falando da expectativa desse ser. Então eu não vou olhar para essa mulher que tem filhos, mesmo que já sejam grandes, e falar, ai credo, porque eu pensei, eu senti, eu joguei uma magia terrível ali. Que se eles estiverem numa baixa vibração, eles vão captar. Como se eles fossem algo horrível. E aí imagina que aí vocês vão casar mesmo. Aí essas crianças não te suportam. E aí você vai falar, aí, tá vendo? Mas não suporta por quê? Será que é kármico mesmo? Ou será que ele captou o que você pensa deles de verdade? Que eles são um problema, que eles deveriam não existir. Porque se eles não existissem, você teria a mãe só pra você. E bem que essas crianças podiam não existir. De certo modo, é isso que você está pensando. Imagina se fosse você. Alguém desejando que você não existisse só para ficar com a sua mãe. Que nem é sua mãe. Só tá responsável por você ali até a página 5.
Complicado, né? Necessário refletir e necessário mudar. Mas, acima de tudo, necessário amar. Então, sejamos líderes estabelecendo influência com amor. E amar é um verbo que envolve paciência, abnegação, compromisso. Mantenha-se fiel às suas escolhas. Se você escolheu ficar com uma pessoa que é mãe, que é pai, que é baixo ou alto, esteja pronto para arcar com as responsabilidades disso. Entende? Isso não é algo ruim. A gente outra hipnose. Parece que responsabilidade é algo horrível. Eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero responder por isso. Eu não quero responder por isso. Eu não quero ter respostas para isso. Não, eu não quero responder por isso. E a responsabilidade são as respostas que a gente tem que dar mediante uma circunstância. Isso é arcar com as responsabilidades. Arque com as respostas que você deu. Eu tive ranço daquelas crianças. Então é uma responsabilidade. Você vai ter que arcar com as respostas que você deu mentalmente, mediante a existência daquelas criaturas. Responsabilidade é isso. É dar respostas. É a dar as devidas respostas para as devidas circunstâncias e situações. Nada além disso. Tá com medo de dar resposta. Tá com medo de responder errado. E responde errado porque tá com medo. Mas se entender que não existe essa coisa exatamente assim, a gente não será julgado exatamente desse jeito, o certo e errado, desse jeito religioso. E a gente nem será julgado. Estou falando de um jeito religioso para que se possa ser compreendido. Não é? Quem julga é a sua própria consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Você mesmo se julga. Você mesmo percebe que o seu pensamento em relação a alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma circunstância estão contrários às leis de Deus. E você se incomoda. E você se ressente. E aí você vai chamar um amigo para você conversar com ele sobre o que você sentiu. Procurando alguém para te validar ou alguém que vai falar, não pense isso não. E esse cara que eu contei, de certo modo, era isso. Ele sabia que era um pensamento imbecil. Né? Desculpa, mas é verdade. É um pensamento imbecil, mas ele está justificado se a gente olha para esse mundo e para as inúmeras hipnoses que tem. Tudo para gerar infelicidade. Imagina que a concepção foi jogada num lugar, num eixo para a sociedade de maldição, de desgraça. As crianças já nascem com esse peso, os espíritos já nascem com esse peso sobre a sua vinda para cá. Falava, acabei não falando, peço perdão. Se esse espírito é endividado e ele já nasce com esse peso sobre ele, de que o nascimento dele é uma coisa péssima, isso é muito ruim para ele. Isso pode acabar fazendo com que ele tome ideias muito erradas no seu desenvolvimento. Às vezes o cara nem era tão tortinho assim da cabeça, mas todas aquelas emanações que vai acabar com a vida, foi um peso muito grande, mórbido sobre ele, que ele absorveu devido à sua baixa evolução espiritual. E se é um espírito muito bom que está ali, ele não vai ser tão afetado, às vezes nem será afetado. Mas, no caso ali dele, ele vai meio que transmutar isso. Mas houve essa intenção ruim. Houve essa intenção ruim, esse pensamento mórbido em relação a determinado ser ou criatura. Não é? E a gente responde. Não de maneira julgadora, não de maneira assim, você vai responder. Não é desse jeito de meter medo. É o contrário. A proposta do vídeo, espero ter alcançado o universal na luz da sua presença, é tirar o medo. É tirar o medo. Por quê? Porque o medo faz a gente ter atitudes
equivocadas e julgamentos imbecis, julgamentos maus. Maus porque causam mal, maus porque geram mal, mal porque eles provêm de uma raiz má. A raiz má prenuncia dor, prenuncia desgraça na sua vida, na vida daquela mulher, na vida daquelas crianças e na vida de muitas outras vidas e de inúmeras outras situações que a gente poderia adaptar essa historinha para entender melhor. Tá bem? Meus amigos, minhas amigas, agradeço muito a atenção, meus irmãozinhos. Por hoje é só e até o próximo vídeo.